pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Portal do Tarô e Conhecimento. Eu sou a Lilian Zaira, sou taróloga e ocultista espiritualista e quero pedir a vocês que se inscrevam no canal também, curtam o vídeo, compartilhem para colaborar com esse trabalho. Vou falar nesse vídeo sobre a questão de relacionamento afetivo, de vidas passadas e o que isso pode nos trazer na nossa vida atual, nas vidas reencarnatórias, e que são situações de karma. Antes de reencarnar, existem programações que nós fazemos em relação a muitos dos aspectos da nossa vida. Tá? Nós programamos a profissão que a gente quer ter na vida, por exemplo. É claro que durante a experiência reencarnatória, isso pode se modificar, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. A programação reencarnatória, ela é feita quando nós estamos no mundo espiritual, junto com os mentores, e a gente tem uma visão mais ampla das nossas necessidades evolutivas, a gente tem uma visão mais ampla daquilo que a gente tem que resolver, daquilo que a gente deve aprender e vivenciar. Vamos nos ater aqui à programação que se relaciona, que tem a ver com os nossos relacionamentos afetivos de casal, tá? E isso também tem um desdobramento. Relacionamento de casal desdobra em diversos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. Eu vou falar como que esse desdobramento acontece daqui a pouco, tá? Então, antes de uma pessoa reencarnar, ela pode programar se casar, que ela vai se casar com fulano, né, com determinada pessoa X, tá? E esse casamento, ele pode ter como objetivo resgate kármico entre o casal. Casal que viveu diversas situações problemáticas de relacionamento, foram apaixonados um pro outro numa existência anterior, mas também tiveram muitos atritos, muitas brigas, e uma situação se tornou tão drástica que existe paixão e ódio nesse casal. Então aí a gente vê uma situação de resgate kármico, que são a grande maioria dos relacionamentos que existem na atualidade na Terra são casamentos de resgates kármicos. E como que esses resgates eles acontecem aqui? Em alguns casos a pessoa não se casa com a pessoa que ela veio, que ela programou ter uma vida juntos para crescerem e para tentarem se ajustar, né? Tentarem fazer as pazes e viver em harmonia. E em alguns casos as pessoas se separam ou nem mesmo chegam a se casar com aquela pessoa que foi programada nessa existência. Então aí o que pode acontecer? Pode acontecer dessa pessoa se casar com outras pessoas que não existe a programação reencarnatória. E em alguns casos a pessoa pula de casamento em casamento, não consegue suprir o seu vazio interior. Porque nesse caso as uniões elas seriam com pessoas que não têm uma ligação mais profunda, anterior, de vidas passadas, por exemplo. Então podem ser ligações pautadas na atração física, na paixão, em uma suposta afinidade, mas que não é assim tão profunda, a ponto de alguns problemas fazerem a relação sobreviver. Então, passado algum tempo e a paixão tendo esfriado, alguns problemas surgidos de relacionamento, de convivência, e esses problemas fazem com que muito facilmente os elos desses casais que se encontram ao acaso, né? A gente pode falar aqui que seria relacionamentos de acaso no sentido de que não houve uma programação para eles, então é muito fácil do elo se quebrar e eles se separam. Então tem algumas pessoas que a gente pode observar que se casam 5, 10 vezes, né, ou mais que isso,
e que são relacionamentos pautados nessas paixões passageiras, nessas atrações físicas fortes. E, bom, tem algumas pessoas que também não têm a programação de casamento, ou que o karma que elas possuem de relacionamentos de vidas passadas faz com que essas pessoas tenham muita dificuldade de estabelecer relacionamentos com outras pessoas, faz com que essas pessoas tenham muita dificuldade, inclusive, de ter um relacionamento saudável. São pessoas que são as chamadas dedo podre, aquela pessoa que só encontra dificuldade dentro dos seus relacionamentos e eles também não têm uma durabilidade. Isso aí também pode estar programado para a existência dessa pessoa. E nós podemos observar, nós que somos ocultistas, podemos observar qual que é a situação kármica em relação ao relacionamento afetivo que a pessoa veio passar nessa vida. Então tem gente que tem ali a sua programação de casamento, a pessoa vai ser feliz, né? Tem tudo para ser feliz, né? Nada é tão determinante assim. E tem aquelas pessoas que a gente vê que tem imensa dificuldade, ou mesmo que não nasceram para se casarem. São as pessoas que vivem solteiras a vida toda. Às vezes não é por escolha dela, mas por uma situação kármica e por muitos obstáculos que estão ali envolvidos no universo daquela pessoa, na sua programação. E a gente pode ver isso aonde? No mapa astral, tá? Nós podemos ver principalmente no ponto da casa 7 da pessoa. A casa 7 do mapa astral fala muito sobre o tipo de relacionamento que a pessoa teria com o seu cônjuge, com aquela pessoa que veio para estar ali como em uma relação de casamento. Então a gente tem a casa 7, a gente também tem a casa 8 e existem outros pontos também chave do mapa astral e posicionamentos que determinam que tipo de pessoa a pessoa vai se casar, se a pessoa não vai se casar, se vai atrair relacionamentos complicados e terá aí muitos karmas a serem resolvidos nessa esfera dos relacionamentos. O mapa também indica como a pessoa manifesta a sua afetividade, como ela lida com relacionamentos, se é uma pessoa que engana, que mente, que trai, ou se é uma pessoa muito ciumenta, ou é uma pessoa que não consegue se entregar facilmente a relacionamentos. Então tudo isso a gente vê no mapa astral. Mas voltando a falar dos assuntos kármicos de relacionamentos de vidas passadas, então o que a gente pode observar em um desdobramento, por exemplo, é complicado você viver, por exemplo, um triângulo amoroso. Então vamos falar desse exemplo, né, do triângulo amoroso. Tem muitas vezes assim que eu vejo de consulentes, tá? Homens ou mulheres, não importa, que vivem uma situação de triângulo amoroso. Essas pessoas assim, eu tô falando daquelas que realmente se relacionam, não aquelas que gostam de alguém que está em um relacionamento com outra pessoa, mas que não vive um relacionamento. Então, assim, no caso de um homem, por exemplo, ele tem uma esposa, né? Vamos dar um exemplo. E também uma amante. E ele divide o afeto com as duas de alguma forma, né? Sente que a amante supre algumas necessidades afetivas, a esposa também, mas às vezes pode ser que a pessoa que tem duas pessoas, né, que vivem um triângulo amoroso e é o pilar, ela pode ter sentimento pelas duas pessoas, realmente. Também no caso de uma mulher que se relaciona, que gosta de dois homens, né, muitas vezes assim, ela conhece um homem, começa a namorar, e ela conhece o irmão dele, se apaixona pelo irmão, e aí vive um triângulo amoroso também, e isso vai gerar uma disputa, né? Aquelas duas mulheres envolvidas, né, a esposa e a amante, por exemplo, elas se tomarem consciência uma da outra e uma hora, como nada é escondido durante muito tempo, ou nada
não existem mentiras que duram pela eternidade. Se a pessoa não descobre na reencarnação ou na espiritualidade, ela fica sabendo. Então, assim, vai gerar uma rivalidade entre a esposa e a amante. Principalmente no caso, quando a amante ela tem filho desse homem e percebe que esse filho não tem o mesmo tratamento que os filhos da esposa. Então, são vários sentimentos que vão envolvendo essas 3 ou mais pessoas envolvidas nesse relacionamento. E também no caso, a gente fala assim, do caso do homem ter a esposa e a amante, mas acontece muito também de uma mulher estar em um triângulo amoroso e ter 2 homens que ela gosta, e esses homens também eles vão se tornar rivais, porque sempre vai ter uma disputa do amor e do afeto daquela pessoa que é o pilar do triângulo amoroso. Então, em alguns casos, acaba acontecendo assassinato. Em alguns casos, crimes passionais acontecem por conta de triângulos amorosos, e isso gera um karma muito grande para as vidas afetivas futuras dessa pessoa. Então, o que pode acontecer? Em alguns casos, uma dessas pessoas do triângulo amoroso, vamos dar um exemplo, né? A amante ou o amante da mulher. Na próxima vida, pode ser que ela se case novamente com o marido, ou o homem se case novamente com a esposa, e a amante ou o amante acabe sendo filho, ele renasce como filho do casal, para fazer as pazes tanto com a pessoa que disputava o afeto, né, desse espírito, como para fazer com que o pai, né, o pai ou a mãe desse que foi o amante na vida anterior, para que esses sentimentos se modifiquem e se tornem algo maternal, paternal, uma coisa mais suave e não tanto passional. É por isso que existem alguns casos, assim, principalmente quando você vê a mãe, ela tem um apego excessivo ao filho homem, por exemplo, e ela é meio que, assim, tem algumas mães que acabam, de forma inconsciente, segurando demais esse filho, às vezes até prejudica a vida afetiva desse filho, quando ele tenta se casar com alguém, é aquela típica mãe que nenhuma mulher serve para o filho dela, né? Existem casos assim. E também casos de pais extremamente apegados às suas filhas. Não estou aqui entrando em mérito de incesto, não, porque isso aí seria um outro assunto, mas que também, né, aí seria uma perturbação assim muito grande, né, do espírito, enfim. Mas nesses casos assim que existe um carinho muito grande e esse carinho meio que abafa, sufoca o filho do sexo oposto, a gente pode encontrar a situação assim, nesse caso reencarnatória. Também é possível que o triângulo amoroso reencarne numa mesma família. Então, por exemplo, a amante e a esposa podem reencarnar como irmãs, por exemplo, porque elas tinham uma rivalidade como irmãs, pode ser que elas continuem tendo essa rivalidade, mas o objetivo da reencarnação seria o quê? Diminuir essa rivalidade entre as irmãs, fazer com que elas se tornem amigas e mais cúmplices. Dessa forma, se elas conseguirem realmente se perdoar e terem uma amizade genuína, o objetivo da reencarnação estará cumprido. E aí tudo depende. Tem a terceira pessoa também que foi disputada nesse triângulo amoroso, e isso vai gerar conflitos porque vai escolher ficar com uma das duas também. Como que elas vão lidar com essa situação? Uma sendo deixada de lado e o ser amado, desejado, disputado, escolhendo uma delas. Então, assim, são situações kármicas que eu não recomendo para ninguém de você entrar em uma situação como essa, tá? É justamente porque são enredos que vão passar para outras vidas. E a terceira pessoa, ela vem junto. Todo mundo vai vir junto no mesmo pacote para resolver uma situação kármica.
de relacionamento afetivo, tá? E falando de amores de vidas passadas ainda. Então, as situações reencarnatórias, assim, no momento, a maioria é para resolver problemas kármicos. Existem situações que as pessoas realmente se amam, estão por uma questão de afinidade, de amor sincero. Não são muitos os casais que conseguem isso. Em alguns casos, uma pessoa reencarna e o seu grande amor, digamos assim, fica na espiritualidade ou reencarna muito longe. Depois eles se encontram no mundo espiritual novamente e estabelecem um vínculo afetivo lá, né? Na espiritualidade, no plano astral, nas colônias, enfim. E não aqui na Terra. Aí, aqui na Terra, na reencarnação, a situação, como ainda tem muita gente que tem situações kármicas para estarem vivenciando, né, para fazerem pazes com pessoas que se relacionaram, que foram apaixonados, mas que também teve esse misto de ódio, de rancor, então tem que reencarnar para tentar resolver, né? E se não resolve, pode acontecer de nascer filho, de nascer filha dessa pessoa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima. No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da sensitividade dos médiuns e sensitivos e como a espiritualidade atua para que a gente possa, muitas das vezes, informar alguém sobre como que a espiritualidade nos usa para que a gente passe mensagem para as pessoas. E isso acaba, as pessoas entendem isso como coincidência, tá bom? Até a próxima.